Foi na aula passada? Acho que foi, já tem tanto tempo, eu não gosto dessas aulas muito espaçadas. Mas a gente começou... Eu acho que sim, professor, Foi, né? passou muito Aí eu fiz resultado. aquela revisão rápida, o que é classe, objeto, atributo, método, que eu sei que todos já sabiam, e aquilo, né, voltou, veio à tona, e à noite vocês foram dormir e ficaram pensando que legal, a orientação objeto está de volta. Ou não tão legal. Mas como eu falei, o que a gente precisa de orientação objeto para a disciplina, para essa nossa disciplina e para o projeto, é o básico do básico. Mais ou menos o que a gente já viu ali, que é criar classe, instanciar objetos, criar métodos, chamar métodos, mas a gente precisa realmente entender como é que funciona, não é? Porque senão vai ficar complicado para dar sequência no projeto. E aí, como exemplo, a gente fez a tal da caixa corrente, o caixa eletrônico, passei como atividade para vocês, prorroguei o prazo para segunda, né, atendendo a pedidos, mas eu vou continuar e praticamente vou fazer o que vocês têm que fazer como atividade, não tem problema, o importante é que vocês façam em casa também, não vejo problema nisso. Mas eu quero fazer com vocês, eu quero fazer umas modificações ali até simplificar algumas coisas. E para fechar essa parte inicial de banco de dados. Pessoal, eu já mandei aí a frequência, tá? Deixa eu ver se vocês estão fazendo. Só tem 28 presenças para... Nós estamos em 38, então não... Pessoal, isso é... Tá, a gente tem como rever isso, se for o caso, mas assim, preencham o que está indo de presença para vocês no SIGA é o que vocês estão preenchendo nesse formulário. Ó, professor, eu vi em todos e vi que tem falta. Pois é, pode ter sido falha minha, mas eu vejo, às vezes eu percebo gente que veio e que não preencheu naquele dia, ou às vezes preenche na turma errada. Então, é uma frequência, pessoal. Então, tem que ter a mesma atenção que vocês têm na aula de levantar a mão e falar presente, tem que ter com o preenchimento do formuláriozinho aí, tá? Porque senão vai ficar com falta e, claro, mais para frente a gente vai rever isso, se for necessário. Mas, por enquanto, vai ficar com falta, tá? Então, atenção. Então, antes de eu compartilhar, deixa eu só abrir aqui o nosso caixa eletrônico para a gente dar sequência. Então, hoje a gente vai finalizar N, inclusive levando para o web e já deixando pronto para a próxima aula, assim eu torço, para a gente começar com o banco de dados. E se, caso a gente não finalize, aí eu gravo e deixo o vídeo para vocês, para a gente de fato finalizar. O que vocês me dizem de aula dia de sábado? Como vai ter amanhã? Vocês têm aula amanhã? Tem, né? É sábado letivo, mas a gente não tem aula. Tá, Mas por a favor, não Nicole faça. foi rápida e não faça. A gente não tem, para mim é péssimo, horrível. Tá, a gente não precisa, a gente tá com o cronograma em dia, mas às vezes, para antecipar conteúdo e pra vocês poderem fazer trabalho, a gente poderia fazer. Não, na nossa disciplina a gente tá em dia, não precisa por enquanto. Se precisar, a gente vai ter que fazer. Mas eu queria saber o que vocês acham, né? Para se a turma achar que é interessante, em algum momento a gente fazer para adiantar. Vocês não Assim, eu gostam? acho que se em caso de extrema necessidade, tudo bem fazer, mas como você disse que a gente tá com conteúdo em dia, acho que não. Tá. Não Vocês dá. acham que não rende? É complicado? É só preguiça mesmo ou não? É que é ruim mesmo? É preguiça mesmo, professor, porque a Cansaço da gente, semana. a gente já faz, tipo, eu no meu caso já acordo cedo durante a semana pra conseguir fazer os trabalhos. Daí ainda tem que acordar no sábado pra assistir a aula, é Sim, complicado, né? sim, sim. Não, eu ia fazer porque eu vi que não agendaram nada para vocês. E, e aí eu tenho o conteúdo pronto. Se vocês achassem legal, a gente antecipava. Mas beleza. Não, que a Cristina não é preguiça. Não, mas se é preguiça, não achem que é vergonhoso. Eu também não vou dizer que eu adoro dar aula no sábado de manhã. Nossa, passei a semana esperando essa aulinha do sábado. Não é o caso. Mas se tiver que fazer, a gente faz também. Então não achem que é vergonhoso ter essa preguiça do sábado, porque todo mundo corre durante a semana e é cansativo mesmo. Só que pode chegar um momento que seja necessário. Vamos tentar evitar. Né? Sim, se for necessário, tudo bem. E sábado Ano geralmente que é dia de vem, ficar em ano que vem casa, vocês estão então. livres, né? Ano que vem vocês não estão no UFC mais.
Mas ano que vem vai ter muito sábado letivo, porque o calendário vai ser mais curto para poder sincronizar e terminar no final do ano mesmo. Então, ano que vem vai ser cruel. Mas tá. Só para saber o que vocês achavam disso também. Compartilhar e vamos trabalhar, né? Que já conversei demais. A gente ficou muito tempo sem se ver e eu quero papear com vocês um pouco. Permitir. Muito bem, estamos ao vivo. Cadê? Deixa eu fechar esses negócios aqui. Tem um monte não salvo. Tá. Então, o que a gente fez na aula passada? O banco. O banco. A gente criou. Deixa eu até abrir aqui o da aula passada também. Aula 15. A gente parou no caixa eletrônico, professor, que daí você deixou como atividade o sacar e o transferir. Isso. Uhum. Então, a gente pensou num sistema de caixa eletrônico, e aí entendam, por mais que a gente vá fazer para a web, não imaginem como um aplicativo, né? Não é o caso, até porque no aplicativo a gente não consegue sacar nem depositar. A gente consegue transferir, a gente consegue fazer pagamento, ver saldo, ver extrato, isso a gente consegue tudo, mas sacar e depositar, não. Então, não é o contexto de um aplicativo, de um site de banco. É um caixa eletrônico mesmo, é aquele que você vai lá no banco, entra, pega a filinha, e sempre tem aquela galera. Beleza, então aí a gente pensou, né, abstração, orientação objeto, o que eu preciso ter, né, para ser um usuário de um caixa eletrônico? Eu preciso ser um cliente do banco, né? Eu preciso ser um correntista. Então, a primeira coisa que a gente pensou em fazer foi, então, criar essas classes que representem a entidade cliente e conta corrente. Naquele momento, eu achei por bem a gente criar o cliente, né? Porque o cliente, ele pode ser cliente de várias formas do banco. Ele pode ser cliente tendo uma conta corrente, ele pode ser um cliente tendo uma poupança, ele pode ser um cliente tendo um financiamento, ele pode ser um cliente tendo um investimento. Então, ele pode ser cliente de várias formas, né? Uma coisa ou outra, ou uma coisa e outras, né? Então, por isso que eu separei cliente e conta corrente. Mas eu percebi, pelas dúvidas que chegaram, que isso ficou um tanto confuso. Então, o que eu fiz, né? E, claro, quem já fez atividade não tem problema, manda como estava, mas eu achei melhor simplificar, porque primeiro que vocês estavam, semana passada, vocês estavam apáticos, né? Estavam de ressaca, estavam cansados, ninguém participava, estava terrível, mas entendo vocês, era ressaca pós-final de trimestre. Então, a percepção que eu tive foi que a aula não rendeu. Então, o que eu fiz? Eu apaguei a classe cliente. O que tinha cliente? Nome, CPF, endereço e telefone. Então, o nosso caixa eletrônico não tem mais cliente, só tem conta corrente que engloba tudo isso. Então, está aqui o nome, CPF, eu tirei endereço e coloquei e-mail. Além do conta, número da conta, número da agência, número do saldo. Professor, como é que estava a conta corrente semana passada, só para a gente lembrar? Está aqui. Conta corrente, ele tinha número da conta, agência e saldo. E aí a gente ia colocar aqui um objeto do tipo cliente. Mas eu decidi voltar atrás e deixar esse exemplo de junção de dois objetos mais para frente. Então, a nossa classe conta corrente, ela ficou, o nosso sistema, né, nossa aplicação aqui, nosso programinha orientado a objeto, ele ficou um pouco mais simples agora. Então, por enquanto, ele só tem duas classes. E vai seguir assim até a gente finalizar, pelo menos, esse primeiro exemplo. Ele tem a conta corrente que representa, né? Então, imagine agora que cliente e conta corrente viraram uma classe só, tá? Então, ele tem a conta corrente tem um nome, porque precisa ter um CPF, né? Se a gente imaginar um banco maior, poderia ser o nome de uma empresa e seria um CNPJ, né? Mas então é um banco simples, é só para pessoa física. Então é só nome, CPF, um e-mail de contato, que poderia ser um telefone, eu coloquei só um contato mesmo.
número da conta, agência e saldo. Então, eu coloquei os atributos mínimos aqui, né? O e-mail nem precisava, mas fica. E simplificamos o cliente e conta corrente numa única classe conta corrente. Entenderam isso que eu fiz para simplificar? Sim. Beleza. Peço um retorno, porque quem me ajudou foi o Luiz. Pelo menos alguém me dê esses retornos, eu fico feliz. Sim, professor. Obrigado, Luiz. Você vai ficar, pelo menos hoje. Eu acho que eu vou nomear um porta-voz da turma cada aula, que vai ser a pessoa que vai, pelo menos ela vai ter que interagir comigo. Então hoje vai ser o Luiz. Gostei da ideia. E Tá bom, aí, professor. esse tipo de classe, a gente comentou que ela é uma classe simples. Ela tem até um nome, chamam de, como é, POJO, Plain Object, Plain Old Java Object, que seria uma classe que simplesmente representa dados. Por quê? Essa classe, ela vai representar exatamente uma tabela no banco de dados, com exatamente esses campos. A gente vai ter uma tabela conta corrente, que vai ter um nome, CPF, e-mail, número da conta, número da agência e saldo, tudo lá no banco de dados. Porque se a gente criou isso para fazer um cadastro, não faz sentido que toda vez que a gente roda o programa tem que fazer o cadastro, né? Isso não existe. Cadastro a gente faz uma vez, ele vai no banco de dados, toda vez que a gente precisar dele, vai ter que estar lá. Então, se eu sou um cliente, estou indo no banco, né, no banco IFC, fiz uma conta no banco IFC, agora eu tenho lá meu número da conta, agência, depositei 100 pila, semana que vem, quando eu vier depositar ou sacar, que é mais provável, eu só quero dar o meu CPF, que seria o cartão, né, mas nosso sistema é no CPF, não tem cartãozinho, eu queria dar o meu CPF e dizer, ó, saque 50, e ele vai dizer, ó, pode sacar. Não, você não tem saldo suficiente. Então eu quero ver meu saldo. Seu saldo é 20 pila só. Sopa, então deu problema. Então é para isso que serve o banco de dados, para que a gente possa interagir com o sistema, com a instituição, com a empresa várias vezes, sem precisar ficar fornecendo os dados todas as vezes, que não faz sentido. Então essa classe é um tipo de classe que realmente ela só representa dados. Os dados de um correntista, né, de uma conta corrente, que são esses aqui que a gente falou. E por esse motivo, por ser uma classe só de dados, ela tem zero algoritmo, né? Ela tem métodos simplesmente para definir os valores e pegar os valores, que são os famosos get e set. Get é mais simples ainda, porque get eu só pego, ele dá um return, get nome, ele me dá o nome, get CPF, ele me dá o CPF, get e-mail, ele me dá o e-mail. Isso é um padrão, né, que se usa. E o set é quando a gente quer definir o valor, né? Digamos no ato do cadastro. Eu passei meu nome, meu CPF, meu e-mail, eu vou fazer um set nome, para colocar o nome no objeto, né, no atributo nome, o set CPF para eu colocar o CPF que eu representei como ser no atributo CPF, por isso esse des aqui, e assim por diante. Então, são métodos simples. Na aula passada, inclusive, acho que nessa mudança eu fiz bobeira, tinha um único algoritmo que era do CPF, né? Quem que lembra? A gente fazia um negócio do tipo if strlen do CPF passado, ele for igual a 11, aí beleza, a gente guarda o atributo. Se não, a gente... Eu vou retornar, vou até fazer um pouquinho diferente. Se der certo, eu vou retornar um true. E se der errado, eu retorno falso. Então, na hora de eu cadastrar, eu posso fazer esse teste. O CPF é válido? Claro que o CPF não é só medir se tem 11, né? Tem um algoritmo, mas só para a gente representar que sim, pode ter algum algoritmo aqui validando os dados. E por isso, para finalizar esse retorno aqui, por isso que os atributos são privados. Se eles fossem públicos, né, eu poderia alterar esse... Eu falei sobre público e privado na aula passada? Sim. Sim, beleza. Né? Então, o fato dele ser privado, né, justifica com esse exemplo também.
Se ele fosse público, eu poderia definir, alterar direto o atributo CPF e colocar um CPF inválido. Como ele é privado, eu tenho que vir via método, e no método, se eu passar um valor inválido, o método vai ter um algoritmo e dizer, opa, esse CPF não é válido, não vou aceitar. Tá? Então, essa ficou a nossa classe conta corrente. Você cria uma conta corrente no banco, não é só porque você adora fazer cadastros, porque você adora conversar com o gerente, criar uma conta no banco. Não, você cria uma conta no banco porque você quer fazer operações no banco. O básico de operação no banco que se faz é colocar dinheiro, tirar dinheiro, colocar dinheiro, tirar dinheiro, né? É bom que só colocasse, ou bom que a gente pudesse só tirar e não tivesse fundo. Mas não é assim. Então você deposita, ou outra pessoa, né? Esse método depositar, por exemplo, pode ser utilizado pela sua empresa, né? No dia 1º, lá vai receber o salário, ela vai depositar o seu salário aqui, e o seu saldo vai crescer, que você está somando. E você, para pagar as contas, né? Que infelizmente tem que ser pago, você saca. Você saca valores e aí ele subtrai. E aqui também a gente fez um algoritmo de um só pode sacar o que tem, né, querido? Obviamente. E claro que a gente pode ir incrementando, né? Pagar uma conta, o que é? Aí teria que passar um código de um boleto, o valor e a conta, ele pagaria. Mas vamos ficar no básico. E aí eu deixei como exercício, isso aqui ainda vou deixar, isso aqui eu não vou, a gente vai dar sequência nele, mas isso aqui eu vou deixar, que é o transferir. Né, até recebi algumas dúvidas, professor, transferir é isso mesmo? Mas só para deixar claro, o que é transferir? Transferir é quando você vai tirar dinheiro da sua conta e colocar em outra, sem precisar sacar, né? Você pode fazer, eu estou devendo para o Luiz, o nosso porta-voz hoje. Então eu vou sacar 50 que eu devo para o Luiz e vou lá e entrego para ele. Beleza, eu paguei o Luiz. Ou eu posso sacar também, pegar os 50 na mão e pedir para o Luiz, me dá o número da tua conta. Vou lá e deposito. Então, saquei, depositei, eu saquei, entreguei em mãos. Ou eu posso transferir, né? Que aí o dinheiro nem passa na minha mão, o que é muito bom, né? Não corre risco de eu acabar me empolgando achando que estou com dinheiro. Ou transferir, dinheiro nem passa na minha mão. Você simplesmente, numa mesma transação, você debita aquele valor da sua conta e credita na conta de outra pessoa. Então, o transferir, ele envolve duas contas. Então, vamos dar uma dica aqui, um breve spoiler, que a gente pode chamar de conta corrente de origem, por exemplo, e conta corrente de destino. Então, a gente precisa informar duas contas, né? A sua, digamos, né, da onde vai sair o dinheiro, porque quando você vai fazer a transferência, vou lá no caixa eletrônico fazer a transferência. Então você não vai tirar da conta de outra pessoa para a sua, né? Não pode fazer isso. Você está tirando da sua para colocar na de alguém. Então a sua conta de origem, a conta de destino e o valor a ser transferido. Então aqui também não muda. Float, valor. Então o que vai ser basicamente aqui? Subtrair ou debitar o valor e atualizar ele aqui na conta de origem. Então, é como se fosse, entre aspas, um saque, né? E creditar esse valor na outra conta corrente de destino, ou seja, entre aspas, um depósito. E para isso também vai ter que verificar se tem saldo, né? Eu não posso, eu vou transferir milão para o Luiz. Mas só tem 100 na minha conta. Então, não vai milão, querido. Você só tem 100, só vai até 100. Então, esse mesmo teste aqui tem que ser verificado. A diferença é que tem dois passos, né? Um débito e um crédito. Então, ficou bem fácil agora fazer o transferir. Legal, ficou bem fácil. Pois bem, só que agora a gente quer evoluir. A gente quer dar uma tela, porque se vocês bem lembram, a gente fez uma telinha preta, né? A gente fez uns testes aqui de cadastro, depois simulou depósito, saque. A gente terminou isso aqui a aula. Só que, né, até vocês forem em alguns bancos hoje em dia, você acha o gerente fazendo o seu cadastro, isso é bem real, vocês vão achar ele numa telinha preta lá, assim, fazendo o cadastro. Mas isso já está migrando há um tempo, e o nosso banco é um banco novo, a gente não vai fazer em telinha preta, então a gente vai fazer na web. Já que a gente vai fazer na web, eu trouxe um formulário de cadastro.
bem parecido com os formulários que a gente vem fazendo, né? Até bem simprão. Por que eu trouxe ele? Professor, mais um formulário, cadastro a gente já sabe fazer. Mas a gente vai deixar aqui engatilhado para jogar para o banco de dados. O que a gente vai fazer? Isso aqui, se vocês olharem, é um formulário que eu chamei de forma e cadastro conta, é um HTML. Por que HTML? Porque não tem nada de PHP, pelo menos por enquanto, eu não precisei. Até que eu quero colocar um negocinho de PHP aqui, se a gente tiver tempo. E eu quero poder fornecer os dados, papapá, e cadastrar, e me mostrar uma tela assim, né? Se o cadastro foi efetuado com sucesso, ou o cadastro do senhor Fábio Pinheiro foi efetuado com sucesso, e de fato isso ir para o banco, né? Então a gente vai deixar aqui tudo organizado para ir para o banco. Como assim tudo organizado, professor? A gente vai, né, preencher isso aqui, e ao clicar cadastrar, nessa tela aqui, que é fake, porque eu tenho ela aqui, cadê? Chamei de cadastra conta, é um HTML de 20 linhas, que não tem nada além de uma mensagem se o cadastro foi efetuado com sucesso. Mas a gente vai fazer com que isso aqui seja verdade. E o que precisa para ser verdade? A gente precisa pegar os dados desse formulário aqui, né? A gente precisa pegar eles. Aqui a gente já sabe pegar, né? Isso não vai mudar, né? Com post ou com get, isso a gente já sabe. Só que a gente vai pegar esses dados, alimentar o objeto, né? Criar um objeto conta corrente, preencher esse objeto, que a gente já sabe também, com os sets. E aí esse objeto a gente vai entregar para o banco de dados, dizer, agora preenche o banco de dados. Porque depois que a gente tiver feito o cadastro, até porque eu falei agora há pouco, cadastro a gente faz porque gosta? Não. Faz porque quer? Não. Faz porque acha divertido para ir conversar com o gerente? Não. A gente faz um cadastro, por exemplo, num banco, porque a gente quer, em um determinado momento, na verdade, o que a gente quer é, cadê aqui? É ver o extrato. Eu quero digitar meu CPF aqui, eu deixei sacar. Ó, faz as coisas, tenta deixar tudo bonitinho, mas sempre tem gerar extrato. Vou ver saldo, enfim. Aqui. Né, eu quero chegar lá no caixa eletrônico, inserir o meu cartão, né, meu cartão do banco, que aqui no caso a gente põe o CPF, mas não conta para ninguém. Eu quero colocar o meu cartão e gerar saldo e aparecer aqui, seu saldo é, nem que seja zero, né, já tem um meme lá, sextou, e com o saldo zero, mas que seja 10 pila para pastel, mas eu quero ver que eu tenho 10 pila. Eu não aceito mais ir para a tela preta e também ficar fazendo um monte de cadastro e não poder usar o sistema. E a gente precisa, sim, colocar um CPF aqui, ao clicar gerar extrato, ir no banco de dados, olhar, esse CPF está cadastrado? Tá. Não tá? Então vem uma mensagem aqui, ó, você não... Esse seu cartão é inválido, você não tem conta nesse banco. Mas se tem o seu estou cadastrado, ele me mostrar aqui que eu tenho 50 pilas, sim, que eu posso curtir o final de semana. Eu quero também, já que eu vi o extrato e estou podendo, né? Eu quero vir aqui e sacar. Horrível essas cores que eu coloquei, né? Mas é só para diferenciar. Eu quero também colocar o meu CPF aqui e sacar o meu 50 pila. Sacar e ele sair o dinheirinho ali no caixa eletrônico. Então eu quero fazer tudo isso com um banco de dados. E a gente vai começar isso a partir já da aula que vem. Tá? Talvez até hoje, dependendo, a gente já faça um spoiler. Mas antes da gente fazer, de chegar efetivamente no banco, a gente só tem que arrumar a casa aqui, porque está tudo como HTML. Ó, o VExtrato é um formzinho com 2 input texto e um botão, nada de PHP. O form sacar é igualzinho, copiei, colei, só mudei a cor do fundo, e é o CPF e o valor, no caso do extrato, se vocês perceberam, ele está desabilitado aqui, né? Não consigo alterar porque eu coloquei um disabled, né? No sacar não, eu quero preencher o valor, né? O sacar eu preencho o valor que eu quero sacar, ele vai fazer todo o teste e tal, então tem aqui o input. E o form cadastro conta é o maiorzinho, né? Mas que a gente precisa pegar esses dados e mandar para o banco, ok?
E aí é que começa a entrar a orientação a objeto mais na prática. Muito bem. Então, esse meu form, por enquanto, eu não preciso fazer nada. Ele já tem aqui a tag form, que vocês já conhecem. Já tem aqui todos os campos, né? E aí não é coincidência, isso é uma sugestão para que a coisa até facilite um pouco a vida de vocês. A orientação é que os nomes dos campos que a gente pega com post e com get, eles sejam o mesmo nome dos atributos aqui, né? Para a gente não confundir. Ah, será que eu coloquei num conta, número conta, no underline conta? Será que eu coloquei num agência, número agência, só agência? Não lembro. Então vamos tentar padronizar, porque você sabe que vai ser nome é nome, CPF, CPF, e-mail, e-mail, não conta, não conta. E aqui, vamos ver se eu fiz tudo certo, nome, CPF, e-mail, ó, não conta eu já fiz diferente, e eu já vou padronizar. Agência, eu vou colocar num agência. Até porque, pessoal, isso no futuro, quando a gente, quer dizer, acho que não eu com vocês, mas quando for trabalhar com frameworks, esse tipo de padronização ela é necessária. E aqui é um valor a depositar, né? Não é o saldo. Então aqui eu vou deixar valor mesmo, não tem problema. Certo? Então quando eu clicar no submit, o que que acontece? Ele vai chamar o que está aqui no action, que é um cadastra. Aqui eu chamei de form. Isso é um padrão um pouco meu, mas tem muita gente que faz assim também, tá? Quando é o formulário inicial, só a parte HTML, a gente sempre chama de form. Form é alguma coisa. Form cadastro conta, form extrato, form sacar. E aí o PHP que vai processar, a gente dá um outro nome. Então aqui o cadastra conta, que é aquele que por enquanto só está mostrando a mensagem, coloquei aqui só para ele existir. Esse aqui vai precisar ser um PHP, né? Porque é ele que vai pegar os dados, ele que vai validar os dados, ele que vai montar o objeto e ele que vai mandar para o banco de dados. Ou pelo menos que vai chamar as funções que mandam para o banco de dados. Então, esse aqui eu já vou renomear. Vou dar um F2 aqui. Ele vira um PHP, porque precisa. Tá? Então aqui também já vou alterar para o action, ao invés de chamar cadastraconta.html, ele vai chamar o cadastraconta.php. Beleza? Eu acho que beleza. Muito bem. Então vamos chegar aqui no cadastraconta.php. Essa mensagem a gente não vai poder dar ela à toa assim, né? Se o cadastro foi efetuado com sucesso. A gente precisa pegar os dados, a gente precisa... Claro que agora, hoje, a gente pode até fazer ainda, manter o fake ali, né? Mas a gente, quando mandar para o banco, né, que a função dá um retorno true, a gente vai fazer um if, se deu true, beleza, aí a gente dá uma mensagem, senão vai dar uma mensagem de erro. Por quê? O que pode acontecer de erro? A internet com a conexão com o banco de dados pode ter caído, né? O sistema do banco de dados pode ter dado algum problema, pode ter algum dado inválido, por exemplo, ele pode estar tentando cadastrar um CPF que já existe, e aí ele tem que dar uma mensagem, ó, esse cliente ele já possuiu uma conta no nosso banco, não pode ter outra. Então essa mensagem aqui, ela não vem de graça assim. Então, por enquanto eu vou comentá-la, depois a gente decide o que fazer com ela. Então vamos pegar os dados. Nome, eu já tinha colocado aqui o método como post, né? Poderia ser get. Aqui, se a gente fosse pensar, fazer bem certinho, além desses campos aqui, a gente ia precisar de senha também, né? Mas por enquanto não vamos tão longe, né? Mas poderia precisar da senha também. E aí é interessante que seja post, né? Para não ir a senha lá na URL lá em cima. Então, nome, opa, vocês estão notando que está com coisa estranha aqui, né? Claro que tá, eu não abri a tag PHP. E aí, como tem HTML depois, fecha a tag PHP.
Indentação. Gostei muito dos códigos bem organizados, pouco código bagunçado no projeto de vocês. Nome, o CPF, deu um branco aqui. Professor, agradeço ao Maurício pelos códigos organizados, que era uma das coisas que ele mais cobrava no primeiro ano. Porque, assim, quem é programador já é meio natural de querer as coisas organizadas. Claro que tem programadores e programadores, né? E aí, pro professor programador, é muito sofrido pegar, porque a gente tem que entender o código de vocês. E a indentação, ela ajuda muito a entender, né? Então, se você pega um código bagunçado, eu, por exemplo, antes de eu analisar e corrigir o código de vocês, se tiver bagunçado, eu vou arrumar primeiro. Eu não consigo. Eu vou indentar, arrumo tudo bonitinho, faço uma faxina, e aí depois eu começo a corrigir. Então, por isso que eu sempre tiro uns décimozinhos ali para quem manda bagunçar. Vamos fazer uma coisa legal aqui. Número da conta, agência, valor a depositar. O número da agência, né? Eu vou numa agência cadastrar. Então ele é um número fixo. A gente até podia considerar aqui, né? Colocar agência, eu colocar um valor, agência 1230, dígito 4. Essa é a agência, e vou colocar disabled também, para nem mexer nela, né? Deixa eu ver como é que fica aqui. Agência, né? Claro, isso precisa ir para o banco de dados, né? Que você pode acessar ir no caixa eletrônico que não seja da sua agência, você pode estar viajando e acessar em outra, mas então o dado precisa, né? Precisa existir, então a gente deixa aqui para ele ver, mas ele tem que ir para o banco. E o número da conta, se a gente pensar, e aí a gente vai tentando aproximar mais da realidade, o número da conta, ele não é o gerente que olha assim, o Luiz, nosso porta-voz. O Luiz, ele tem cara de conta 3, 4, 5, 7, dígito 9. Isso não existe. Primeiro que ele não tem que ficar adivinhando, segundo que ele pode acabar digitando uma conta que já existe, né? Difícil, mas pode. E terceiro que tem um algoritmo, né? Para gerar esse dígito verificador, ele é gerado por um algoritmo. Então, não vamos fazer esse algoritmo, né? Não vamos perder tempo com isso. Mas a gente podia fazer alguma coisa legal aqui para ele gerar um número randômico, não é? Para o gerente não ter que digitar isso. Tá, eu vou seguir aqui, depois a gente volta. Então ele vai pegar o número da conta, por mais que ele não digite, mas vai ser gerado. Número da conta. Número da agência. Agência. E o valor. Post. Tá como valor mesmo. Ok. Pois bem, aí a gente pode fazer uma simulação aqui de inserção no banco, só escrevendo aqui por exemplo, senhor ou senhora fulano, seu cadastro foi efetuado com sucesso. No caso, essa mensagem vai para o gerente, né? O gerente faz o cadastro. Então, é o cadastro
do ou da senhor, senhora. Aí podia ser senhorita também, mas não vamos chegar tanto, né? Senhor, senhora, fulano. E aqui a gente insere um PHP com o nome dele. Foi efetuado com sucesso. E a gente pode até, só para ver se pega certo ali, colocar o número e a conta, né? Isso aqui pode ser um spam também, né, gente? Não precisa ser um label. O label fica meio fora de contexto. Deixa eu colocar um outro spam aqui. Só para a gente conferir também número da conta. Número da conta. Não conta. Spam. E número da agência. Assim a gente dá uma conferida. Eu não sei se está quebrando linha. Vou colocar um BR aqui, depois a gente faz um pouco melhor. Tá, então o que que eu fiz? O formulário já tinha, né? Coloquei para chamar um PHP. Esse PHP, ele por enquanto, só está pegando os dados e armazenando em variável. E aí a gente simulou que o cadastro foi feito, colocou o nome e número da agência da conta para ver se está tudo certo, para a gente dar sequência. Então, meu nome completo é o senhor Fábio Pinheiro. Meu CPF, vou deixar esse aqui. Meu e-mail é esse. O número da conta, por enquanto, eu vou digitar aqui. É a conta essa aqui. O valor a depositar vai ser mesmo. Cadastro. O cadastro do senhor Fábio foi efetuado com sucesso. Número da conta, tal. Número da agência. Opa, em branco. Agência, agência. Numa agência, ele não pega se estiver desabilitado? Num agência. Num agência. Numa agência. Ah, não é disabled que eu queria. É outro atributo. Eu já lembro. Ah, agora sim. Vamos só dar um espaçamento maior aqui, né? A gente pode até ir no CSS. Cadê? CSS destaque. Cadê o destaque? Colocar um margem. Depois do bootstrapping fica esquecido os negócios. Margem top. Se acostuma com o bootstrap. Margem top e margem bottom. Por que que não tá estilo? Estranho. Destaque, destaque, destaque. O que que eu tô fazendo? O que que eu tô
estou fazendo que ele não está dando espaço? É a margem mesmo. Margem. Alguém está vendo algum erro que eu não estou vendo? Eu não estou enxergando. Mas não vou perder tempo. Depois, se eu perceber, a gente corrige. Vou colocar só mais um BR que está tudo muito junto. Se alguém percebeu o erro aí que eu não estou percebendo, me avise, por favor. Mas tá, o formulário tá ok. A única coisa que eu disse que eu queria fazer é esse número da conta gerar, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o que é meio comum, tá? Um arquivo PHP. Meio comum não, é bem comum. Que eu vou chamar de funções. E que chama de funções, tem que chama de úteis, que são funções aleatórias, assim, que são usadas ao longo de todo o sistema. E o que que eu quero fazer nessas funções, por exemplo? Eu quero que ele gere um número randômico para mim, que vai ser o número da conta, né? Poderia... Não, vai ficar melhor aqui no funções mesmo. Quer dizer, na classe ali, mas não. Eu vou fazer um function bem simplão, que é gerar conta. Que ele vai me retornar um rand, que é um randômico. Eu quero a conta com 5 dígitos, então vai ser entre 10.000 e 99.000. Tá? Se a gente fizer um teste aqui rapidamente, deixa eu... PHP funções. Ó, ele gerou o número, cadê aqui? 15.524, 26.829, 43.410. Então, é uma função bem simplesinha que vai gerar um número randômico aleatório entre 10.000 e 99.999, ou seja, números de 5 dígitos. E aí, isso aqui eu vou colocar no valor da conta. Em valor, eu vou chamar a função gerar conta. Só que isso aqui está um HTML, né? Eu vou ter que converter ele F2 PHP. Gerar conta e... deixa eu ver, vamos ver se funciona. Opa, não é mais HTML. Número da conta, gerar conta. Ele gerou um erro aqui, cadê? Ver. Cadê as telinhas de erro aqui? O que que eu fiz? Saídas. Problemas. Terminal não. É aqui em saída mesmo. O que que ele deu errado ali? Gerar conta. Funções. Deixa eu executar isso por aqui que fica melhor de ver. Google Ensino. Prog 2. Aula 09.
16. PHP -s localhost 2.8000. E aí fica melhor. Então aqui eu vou mudar para 8000. Opa. 8000. Aqui ele dá um erro mais fácil de eu ver. Indefinido. Função indefinida gerar conta. Então aqui a gente tem que fazer um. Lembra quando a gente vai usar uma classe, um arquivo externo? E eu preciso fazer um require. Require de funções.php. Agora sim. Só estava faltando o require. Então, aparece aqui já o número da conta, né? Fica mais legal da gente... E esse aqui está aparecendo esse aqui que a gente fez para testar. Aqui sai. Número da conta, CPF, e-mail, conta, valor a depositar, 200. Vou aumentar o lance agora. O cadastro do seu Fábio Pinheiro foi efetuado com sucesso. Número da conta 25.573. Era isso mesmo? Era. 25.573. 1230, dígito 4, agência. Perfeito. Então, o cadastro já está bem encaminhado. O que a gente precisa agora? Função OK, estilo OK, no cadastro conta. A gente precisa agora montar o objeto para mandar para o banco de dados, né? Porque a gente quer, em um determinado momento aqui, enviar dados para o banco de dados. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, porque vejam só, a gente tem um cadastro aqui com 6 campos. É um cadastro simples, né? Relativamente simples. Se a gente fosse num banco real, não o banco real, que era um banco que existia, um banco no mundo real, esse cadastro ia passar de 20, 30, 40 campos, sei lá, porque pede o nome de mãe, de pai, de tudo. Endereço de trabalho, 3 telefones. Então, imagine o que é passar todos esses dados através de parâmetro para a função, é uma trabalheira. Então, o que a gente faz? A gente usa a orientação objeto, né? A gente poderia até, professor, faz um vetor. Tá, mas um vetor aqui tem string, tem inteiro, poderia ter inteiro, não é o caso, mas tem float, vai ser string, string não, perdão, um vetor do quê? Além do mais, você vai montar um vetor com 20 elementos. Eu não vou saber se o primeiro elemento é o nome, o segundo é o CPF, o terceiro é e-mail, é o quarto, não sei. Professor, mas você mostrou o vetor associativo. Poderia ser usado, né? A gente usou naquele exercício que vocês fizeram do time de futebol. Seria uma opção. Mas a gente já tem um objeto, uma classe pronta para isso, né? Com 7 nomes, 7 CPF. É só usar. Então, eu vou criar aqui um objeto conta corrente, new conta corrente, criei ele. E não vou cometer o mesmo erro, né, de ficar procurando o que é. Eu sei que eu preciso chamar ele, então eu vou dar um require, once, na classe conta corrente, para não acontecer esse errinho agora do funções, né? Usou, pessoal, qualquer função, qualquer coisa que seja de uma classe, de um arquivo externo ao seu, né, nem precisa estar na mesma ou em pasta diferente, tanto faz. Mas você precisa informar ele, né? No caso aqui, a gente precisa usar método do tipo setNome, né? Eu preciso montar o meu objeto.
esse setNome está na classe conta corrente, por isso eu criei um objeto, mas a classe conta corrente não está aqui dentro desse arquivo. Então, toda vez que precisa, faz um require once. E aí você aponta para onde está. Como esse nosso formulário, esse nosso PHP aqui, que é a sequência de um formulário, está aqui no raiz do nosso projeto, né? E as classes estão numa pasta interna, então eu passo o caminho da pasta, digo, ó, tá no SRC, conta corrente. Igual a gente faz para CSS, para as imagens, isso aí vocês sabem. Mas lembrar que usa esse comando require. Vocês vão ver que tem o require once e o require. Tanto faz. A questão é que o require once, como o próprio nome diz, em inglês, once de uma vez, ele só faz isso uma única vez, não fica recarregando todas as vezes. Então, ele é mais eficiente. Tá? Então, fiz o require. Agora eu vou setar os dados. CC, set, CPF. CC, set, e-mail. É meio braçal, né? É meio braçal. E é esse trabalho braçal e repetitivo que, mais uma vez, os frameworks, eles eles minimizam para a gente. Professor, vou perguntar de novo, por que a gente não usa esse tal do framework? Você fica falando que facilita um monte de coisa. É que vocês precisam saber o que ele faz por trás. Não adianta a gente usar um framework sem saber o que está fazendo. Né? E não é tão sofrido assim. Até porque framework muda o tempo todo, né? E linguagem não. Então, a linguagem, às vezes, vocês aprendem, vocês se viram com qualquer outro framework. E o saldo, set saldo, onde eu passo o valor. Se a gente for executar agora, nada mudou, né? Obviamente. A gente só montou um objeto, não chamou nenhum outro método. O fato é que aqui agora a gente está pronto. Agora sim, a gente está literalmente pronto para chegar na próxima aula e criar uma conexão com o banco de dados, um objeto conexão BD, por exemplo, onde eu vou explicar para vocês, a gente vai usar uma classe, e por isso a minha insistência em ver orientação objeto, porque a função ou a biblioteca do PHP que permite a gente se conectar com o banco de dados, ela é uma classe, é esse PDO aqui, é o PHP Data Object. Então, nesse PDO a gente vai dizer, olha, eu quero me conectar com um banco MySQL, né? Eu quero me conectar com o banco Oracle. Não, a gente vai começar bem facilzinho, a gente vai se conectar com o banco SQLite, que é um arquivozinho como se fosse um arquivo texto. Ah, é o banco SQLite? É. E onde é que ele está? Ah, ele está aqui nesse arquivo meu banco de dados, .bd, .db. Ou está no banco IFC. Aqui é o nome do arquivo que a gente vai nomear e ele vai criar esse banco. Ok? Aí, a partir do momento que a gente tiver criado, aí vira festa, né? Aí a gente vai poder inserir, a gente vai poder consultar, a gente vai poder atualizar e a gente vai poder remover. E isso, não sei se todas essas funções, mas o basicão a gente vai fazer na próxima aula. A gente vai efetivar esse cadastro. Aí, o que é o extrato? O extrato é uma consulta, né? Como é que eu faria? Vamos já falar, tem 10 minutos, né? Quem lembra como é que cria uma tabela num banco de dados? SQL. Quem lembra de SQL? Como é o comando SQL para criar a tabela? Pelo menos como é que começa? Começa lá, começa PHP. Não é create table? Create table, esse é o meu porta-voz. Create table, conta corrente. E aí, agora o nome dos campos, entre parênteses. É assim que cria uma tabela.
A conta corrente, ela tem o quê? Um nome, que é um string. Ela tem um CPF, que também é um string. Tem um e-mail, que também é um string. Tem um número da conta, que também é um string. Tem o número da agência, que por acaso é um string. E tem um saldo, ufa, que é um float, que no banco que a gente vai trabalhar chama double. Esse string, em alguns campos, em alguns bancos chamam de texto, chamam de varchar, depende muito do banco, né? A gente não vai começar já com o MySQL. Por quê? Porque o MySQL requer configuração, eu não quero esse impacto. Tudo que eu não quero que vocês sintam é medo de banco de dados. Eu quero que vocês gostem dele, vocês vão gostar, isso é uma promessa minha, inclusive. Senão eu vou senão eu vou ter que comprar um saco de bombom no primeiro dia de aula presencial. Então eu tenho essa função, essa obrigação de fazer vocês gostarem e não sofrerem com o banco. Então por isso que a gente vai começar com isso aqui, que ele é bem simples, tá? Então isso aqui vai criar a nossa tabela, nosso banco. A primeira coisa que a gente vai fazer, obviamente, antes de inserir, consultar, atualizar, vai ser criar a tabela, né? E aí o que eu ia falando antes, o que é ver o extrato, né? Se a gente pensar aqui, forma extrato, agora eu vou fazer o SQL aqui. Vamos transformar já ele em PHP. Considerando essa tabela aqui, como é que eu consultaria o meu saldo? Eu, Fábio. Vamos lá. Como é que eu faço uma consulta em banco de dados? Vamos, gente. Eu confio em vocês. Dá um select asterístico from, muito bem. From o quê? Daí você digita o nome da tabela. Que é qual? Conta corrente. Conta corrente. É isso? Com isso eu consulto o meu saldo? A princípio, sim. A princípio, quase. Porque aqui eu estou consultando todas as contas correntes do banco. E eu não. Lembra que tem o meu CPF aqui? Não é? Eu vou ter que pegar esse CPF, fazer um post, um get aqui, tanto faz. Tá até como post já. Eu vou ter que pegar esse CPF. Isso é spoiler, tá? A gente vai ver tudo na aula que vem. Só que eu me empolguei. E aí a gente vai fazer, selecione todos os dados, ou só o saldo, é o que eu quero. Não quero ver o número da conta dele, eu não quero ver o meu número da conta, eu quero ver meu saldo, eu quero saber se eu tenho dinheiro. Então eu quero o saldo da conta corrente, mas de quem? O where, lembraram agora do where, né? Certeza que lembraram e se emocionaram. Quero ver as mãozinhas aí, quem tá emocionado. O where CPF, deixa eu ver quantas mãozinhas. Eu fico feliz com a felicidade de vocês. Não tem coisa melhor. Ó, se isso não deixa um professor feliz, não tem nada mais que deixe. Então, ó, eu quero o saldo da conta corrente do CPF que foi digitado ali, que é o CPF do Fábio, né? Que a gente poderia aqui, para primeiro exemplo, colocar o CPF do Fábio, que foi esse aqui. Aí ele vai pegar o saldo, vai lá no banco e buscar esse CPF. Se não existir, ele vai dizer, ó, vai voltar a zero, nada. Se existir, ele vai voltar com o meu saldo. Claro que a gente não vai deixar isso aqui fixo, né? Isso aqui a gente vai concatenar o CPF. Olha que legal, agora vocês estão vendo tudo se encaixando, né? Eu tinha o form, conforme eu aprendi a pegar os campos com o post get, agora e guardar na variável, essa variável eu vou juntar com o SQL que eu aprendi lá em banco de dados e buscar o saldo e colocar o saldo na tela. Claro que isso aqui já é um passo adiante, né? Primeiro a gente vai fazer o cadastro. E aí, ó, o extrato é só uma consulta. O saque
se vocês pensarem, ela vai além, né? Porque você vai ter que consultar o cliente para ver se ele existe, e daí depois alterar o valor quando ele sacar. Então, o saque, apesar de ter um formulário muito bonitinho e pequenininho e simplesinho, não é? Apesar do saque ser muito querido aqui, form saque.html, eu coloquei PHP já. Ué. Ai, form sacar. Apesar dele ser muito pequenininho e simplesinho, a funcionalidade dele, a programação dele não é tão simples assim, né? Porque se vocês pensarem, você vai lá no banco, colocou o cartão de crédito, o banco tem que fazer o quê? Primeiro ver se você existe, né? Se você está cadastrado, beleza. Aí você vai tentar sacar. Ele vai ver se você tem aquele valor. Se você tem, ele te libera o valor. E depois você vai ter que atualizar. Diz, ó, ele tinha 500, sacou 100, agora tem 400. Então são vários passos, não é? Então esse aqui provavelmente vai ser o último que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer primeiro, de fato, é o cadastro. Por quê? Porque precisa do cadastro primeiro, senão a gente não faz nada. Então a gente vai criar a tabela, né? E depois vai fazer o cadastro, que é o que? O insert, né? Pois aqui no inserir, a gente vai fazer um insert, intro, e aí vocês também já estão lembrando de tudo, né? Uma coisa que a gente vai precisar lembrar quando a gente for criar essa tabela é que toda tabela precisa de uma chave primária. Então a gente vai colocar aqui um ID, que é um inteiro, que é um sequencial, que é uma primary key. Mas, de novo, né, durmam bem esse final de semana, porque a gente vai lembrar disso aqui tudo com bastante calma, que é só para vocês irem felizes, né? Nosso tempo está esgotando em 2 minutos. Mas aqui está um resuminho do que a gente vai ver na aula que vem. Conhecer banco e PHP, aprender a conectar, criar o banco, criar tabelas e manipular os dados nessa tabela. Mas isso tudo aqui eu vou deixar comentado e bem quietinho, né? Dormindo aí esse final de semana para a gente se encontrar a semana que vem. Ok? Se assustaram? Não, né? Se empolgaram? Não também? Assustou. Ó, o Bruno gostou. Isso aí, Bruno. Empolga essa turma, não deixa a Cristina. Cristina fica se fazendo. Cristina arrasou ontem, né? Dando palestra para 200 mil alunos. Fica se assustando com Create Table. Não, né? Isso aí. É legal, gente. Sendo bem sincero, não precisam se assustar com o banco. Tem medo do banco de dados. Cristina é uma promessa. Medo do banco de dados e programação junto dos dois. É uma promessa que eu... Tá, mas eu já perguntei isso para vocês, provavelmente. Ano passado, com o Diego, vocês já juntaram programação e banco, não é isso? Sim, foi a última atividade onde eu saí chorando na matéria. Chorou mesmo? Ou é sentido figurado? Não, eu chorei mesmo, porque eu tava na metade do meu projeto e eu perdi tudo porque não salvou, daí eu não consegui linkar o Eclipse com o banco de dados e eu chorei, realmente. Tá, tudo Foi bem. triste. Acontece. Mas aí a parte de banco de dados só veio no final da disciplina, é isso? De programação? Sim, foi a última coisa que a gente fez. Uhum. Até isso também pensando em PHP, banco de dados. E foi bem simples. Ser bem simples, Bruna, quer dizer que foi fácil, então? Ou você quer dizer que mesmo sendo simples, ainda assim foi sofrido? Ah, eu achei fácil o ano passado, mas esse ano não tá com cara de que vai ser fácil. Vai ser. E era o quê? Era cadastro do quê ano passado? Na verdade, a gente tinha que criar meio que um sistema que solicitasse nome, realizasse o cadastro de alguém
A gente criava interfacezinha lá no Eclipse e a gente tinha que jogar os dados que o usuário cadastrava nessa interface no banco de dados. E acho que tinha que realizar uma consulta também. Então, não tem muita diferença pro que a gente vai fazer agora. Só que a gente vai fazer Foi básico, site, porém né? difícil, eu achei. Porque nada dava certo. Eu achei de boa porque o Diego ficou praticamente fazendo junto comigo. Assim, a diferença é que ano passado vocês estavam fazendo isso e aprendendo banco de dados na outra disciplina em paralelo. Então, isso já torna isso um pouco mais difícil. Na verdade, a gente ainda está aprendendo banco de dados, não aguento mais. Tá, mas esse trauma a gente vai dar um jeito. Então, esse ano vocês, querendo ou não, vocês já têm uma base, vocês sabem o que é banco de dados. Ah, professor, mas eu não lembro nada dos SQL. Não tem problema, SQL é o de menos. Eu preciso entender o que é um banco de dados. É um negócio que armazena, que o programa fica tirando e colocando. É isso, entendeu? Beleza, e é suficiente. Questão de como é que faz a consulta, isso é detalhe. Então, esse ano você já tem esse conceito. E outra coisa, que eu acho que é o que mais conta em nossa vantagem, a gente tem tempo, né? A gente tem aí 4, 5 meses para ir trabalhando com isso sem muito apuro, errando, testando e revisando. Então, a gente vai fazer dentro do tempo, vocês não sofrerem. Eu sei que deu problema na instalação do PGA de mim, não funcionava nada, ficamos uma tarde para resolver. Foi horrível. Então, na próxima aula, é por isso que, Emily, eu não quero ir já para o MySQL, porque vai dar problema com outro. Então, eu estou minimizando as possibilidades de trauma. A gente vai para um banco de dados, esse SQLite, que ele nem tem interface nada grande como tem o PG do Postgres ou o PHPMyAdmin do MySQL. Ele é tão simples que não tem nem como dar erro. Então, por isso que a gente vai começar nesse primeiro exercício do banco com ele. Aí, quando a gente for para o outro, eu vou ver se a gente precisa do intermediário ou se já pode ir direto para o Sebo, aí a gente vai para o MySQL. Porque no MySQL vocês vão instalar o Champ, né? Para quem tiver mais curioso, mais exposto, já pode procurar. Champ, que é um instalador que facilita, né, a instalação e configuração do MySQL já com ferramenta de administração. Não precisa, tá? Passando isso aí só de curioso. Champ ainda vai mais umas semanas até a gente chegar nele. E realmente eu peço que tentem não se apavorar antes do tempo. A gente vai fazer de uma forma que simplifique ao máximo possível, como eu falei, faça com tempo, faça num passo a passo aí, porque a gente, como eu falei, tem, vou encerrar a gravação aqui, tem uma coisa importante ao nosso favor, que vocês não tinham ano